E aí, Bruno, tudo bem? Rolê Underground, muito obrigado pela oportunidade. A The Decliner surgiu como um projeto eletrônico mais para diferenciar da minha outra banda que eu tinha, que era a Screaming Lightning, que era um grunge alternativo. Então a minha banda tava meio que sem baterista, a gente tava com problemas na banda, não encontrava um baterista certo depois que o baterista saiu. Aí eu falei, tô em casa sem fazer nada e não tô mexendo com música, então eu tô com um programa aqui, Fruity Loops, no computador. Aí eu comecei a mexer um pouco, falei, vou começar a experimentar com batidas. Aí eu pensei que era fazer um negócio meio Nine Inch Nails, meio Depeche Mode, assim. E ao mesmo tempo eu tava ouvindo bastante uns eletrônicos mais recentes, tipo Grimes, Lorde, Crystal Castles. Aí eu falei, cara, é isso, vou focar nisso agora. Aí eu comecei a fazer esse tipo de som, assim, mas não foi só um tipo de som diferente que eu queria fazer, mas baseado assim em camadas, em efeitos, mas nesse âmbito, assim, não ia nem ter vocais nem nada. Acabou, uma música eu acabei falando, nossa, ficou meio parecida com Nine Inch Nails. Aí eu coloquei um vocalzinho assim, meio de fundo, e ficou super legal. E aí eu lancei elas no Pure Volume, que nem existe mais hoje em dia. E o nome veio da ideia de O Declinador. É meio que não existe aqui, nem lá nos Estados Unidos existe meio que essa palavra. Geralmente eles falam decline para recusar algo, mas eu tive essa ideia de usar decline, que vem de declínio, né? Aí eu tava folheando meu encarte do Radiohead, do álbum Amnesic, aí eu me deparei lá com the Rise and the Decline of the Roman Empire, que é a ascensão e a queda do Império Romano, né? Ascensão e um declínio. Aí eu gostei dessa parte e eu fiquei imaginando assim, alguém causando declínio, como se fosse o imperador, o declinador mesmo, assim, alguém que causou o declínio de algo. E eu achei que combinou muito com as letras e com a atmosfera do meu som. Aí eu acabei ficando com esse nome. E assim, o primeiro show foi uma amiga, colega de uma amiga ia fazer um festival beneficente do Arce Music Festival, que aconteceu aqui em São Mateus, próximo da minha cidade, que é Santo André. E daí ele pegou e perguntou pra ela se ela não tinha alguém pra ele adicionar no line-up, alguma banda conhecida, assim, alguma banda de amigo, né? Conhecida dela. E ela sugeriu a minha banda e veio falar comigo. Só que eu não tinha banda, mas na hora eu topei. Eu queria tanto tocar ao vivo que eu peguei e topei de qualquer jeito. Eu falei, não, sim, minha banda vai. Mas eu nem tava com banda na época. A banda já tinha acabado. Aí eu fui, menos de 2 semanas, assim, eu comecei a mexer nas músicas, comecei a trabalhar em letras. Aí eu fui pra Praia Grande, que é uma praia aqui não tão perto, mas não é tão longe. E fiquei uns 5 dias, assim, 4, 5 dias mexendo nas músicas sem parar e as músicas começaram a sair. Por isso que as músicas são até um pouco simples, né? Porque elas são meio tipo batidas e um pouco de efeito e mais voz, é meio punk. Aí o primeiro show acabou refletindo nisso, assim, as letras foram um pouco mais simples, um pouco mais repetitivas, senão eu não iria lembrar delas na hora do show. Porque tipo, foi uma semana só antes do show. E o primeiro show foi tipo muito... A galera ficou tipo parada assim, olhando, não entendendo nada, né? Porque eu entro no palco sem banda, sem nada, só cantando. E ainda mais naquela época, assim, eu vinha de tocar guitarra e cantar na outra banda. Então eu não tinha toda a performance de palco que hoje eu tenho. Aí eu ficava muito parado, assim, a galera ficou sem entender nada. Tipo, cadê o rock? Cadê a banda? Tipo, ninguém entendeu nada. Mas foi muito legal, porque mostrou, assim, foi tão legal e o som saiu tão perfeito. Eu pensei... Acho que por não ter uma banda o som não vai sair tão legal, mas saiu muito legal o som nas caixas de som. E eu adorei muito. E ficou umas 3, 4 pessoas que viram e falaram, cara, seu som é chapado, cara, seu som é muito legal. Eu adorei, mano. Aí eu falei, nossa, tô no caminho certo. Embora mó galera, tinha uma galerinha, mas mó galera ficou meio que, tipo, isolada, assim, pro outro lado. Meio que eles não gostaram. Os 2 próximos shows acabaram acontecendo de forma bem rápida, assim, meio que na sequência. Mas como eu tava numa época bem ruim da minha vida, em que eu tava chapando muito, usando muitas drogas, isso acabou meio que afetando os shows, assim. Eu sempre
tentava ficar pelo menos um tempo sem usar drogas, eu parava, geralmente por uns 15 dias. E acabou refletindo no terceiro show essa falta assim no meu organismo. Eu acabei ficando um pouco com abstinência, acabei bebendo, fiz um show meio mais ou menos, comecei a cantar mal. E quando um amigo meu que chapava também na época, ele apareceu no show, eu já diminui o show, tirei umas 2, 3 músicas, acabei o show e a gente foi usar drogas. E eu acabei ficando os próximos 2 anos sem mexer com música. Fiquei os próximos 2 anos só chapando direto. E só quando eu fui conhecer a minha esposa em 2015 que aí eu criei ânimo pra voltar com o projeto, pra parar com as drogas. E isso foi o que deu assim um ímpeto na The Decliner. Mas até hoje o público tem o mesmo envolvimento, assim. É sempre um ou outro que vem e me elogia bastante, mas a maioria dos shows a galera fica meio que tipo, nossa, que é isso, cara? E alguns vão embora, outra galera fica. A pessoa tem que ter a cabeça aberta mesmo pra acabar gostando do som. Eu montei um estúdio no banheiro com o propósito de não gastar dinheiro em primeiro lugar com o estúdio. Ia sair muito caro e eu sou muito perfeccionista também. Eu tenho que fazer muitos e muitos takes para algum take ficar legal. Eu dei uma pesquisada, vi que as coisas não eram tão caras assim. Aí eu comprei um microfone condensador, comprei uma mesinha de som e deu certo. Eu consegui encaixar no banheiro por causa da acústica, mas dá um trabalho danado para montar. Eu tenho que pegar um colchão, eu tenho que colocar o colchão, forrar assim de um lado o colchão e colocar um lençol por cima e deixar o lençol cair pelos lados. Aí, primeira vez que eu gravei não saiu tão bem, aí eu fui aprendendo a mexer um pouco na mesa, aprendendo a mexer um pouco no microfone. Aí no final das contas acabei gravando o álbum inteiro nesse método. Embora eu sempre tenha que desmontar, né? Todo dia eu vou lá, monto ele, aí uso e depois desmonto, porque é o único banheiro que funciona na casa. Mesmo assim, deu muito certo e tô adorando fazer isso. As músicas do álbum Sounds Like Heaven surgiram lá em 2013 ainda, quando eu fiz o primeiro show. A maioria delas surgiu antes do show mesmo, foi mais ou menos uma semana antes da apresentação. Eu passei uma semana na praia e aí toda noite eu escrevia no notebook, fazia batidas e colocava efeito, e ia bolando como ia ficar a voz em cada música. E aí demorou um pouquinho assim, mais ou menos, mas as coisas foram se encaixando. E eu tive uma semana para ensaiar as músicas, por isso que elas são um pouco simples, é mais batida, efeito e voz assim mesmo. Não tem muita coisa, e as letras têm um trabalho por trás delas, mas elas são um pouco mais simples porque eu precisava, para eu subir no palco e lembrar como cantar elas, eu tinha que fazer letras mais simples e um pouco repetitivas. E como eu passava por um problema com drogas na minha vida naquela época, eu estava nos meus piores anos assim, meio que isso refletiu tanto no tema das músicas quanto no tema das letras, assim, na atmosfera das músicas e no tema das letras. E as letras seguem meio que esse instinto na época, assim, né? Essa temática de, tipo, ter controle, de ter esperança, de amor e ódio com as drogas, assim, que eu tinha. Sobre gostar daquilo, mas aquilo te fazia muito mal na época. E aí que isso acabou refletindo no projeto como um todo, né, depois. Aí depois que eu voltei com o projeto em 2015, que elas foram ficando prontas mesmo, e eu voltei a fazer shows, aí eu fui arrumando elas, acrescentei um pouco mais de letra, cada parte. E aí o álbum acabou saindo desse jeito. E no estúdio que deu um pouco de trabalho, né? Que aí como eu gravo tudo sozinho, eu tive que várias vezes gravar e depois ir arrumar uma parte, outra, às vezes eu errava alguma pronúncia, aí eu tinha que voltar pro estúdio pra gravar de novo, mas deu certo.
pra mim é o álbum do ano. Esse meu próximo álbum vai se chamar Book of Dreams. Ele tá saindo mais ou menos como foi o procedimento do outro, assim, a mesma coisa. Eu entro no estúdio, aí eu faço alguns takes de voz, uns 3, 4, aí depois eu vou lá no notebook, dou uma arrumada nos takes, decupo, vejo qual que ficou legal, às vezes dá um trabalho, porque como eu não sou um bom cantor, assim, minha voz, ela ficou bem pra esse projeto, mas como eu não sou um tão bom cantor, aí eu tenho que escolher vários trechinhos que ficaram legais, assim, esse take, essa aqui ficou legal, esse take, essa aqui ficou boa, nessa parte esse outro. Aí eu meio que vou montando esses fragmentos pra ter um take excelente. E eu tô trabalhando nisso, e esse álbum vai ter meio que uma sonoridade mais próxima, como se fosse um tema de sonho, de pesadelo, por isso que se chama Book of Dreams, que é o livro dos sonhos. E as músicas têm essa pegada, tem umas partes mais viajantes, que remetem a sonhos mesmo, assim, tem umas partes que são mais bizarras, como se fosse um pesadelo estranho. E eu tô adorando fazer, tá bem divertido, eu tô colocando mais vozes, mais efeitos. São músicas todas que eu já tenho pronta ao decorrer dos anos, assim. Então elas estão saindo bem legais, assim, a gravação, eu coloco um pouco para um lado, coloco um pouco pro outro, um instrumento de um lado, um instrumento entra do outro. E meio que fica essa bagunça, assim, e tá um pouco diferente do Sounds Like Heaven, mas as músicas vão ficar no mesmo clima, assim, de The Decliner. E eu acho que é... E eu gostaria de agradecer muito o Rolê Underground e o Bruno pelo excelente trabalho. Que, cara, só com vocês, assim, que apoiam o Underground é que essa cena continua viva, né? Isso é muito legal. É um trabalho maravilhoso de vocês e eu sei que dá muito trabalho, por isso que só tenho a aplaudir. Muito obrigado por tudo. Valeu!